Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra, esse momento então que nós viajamos Brasil afora para saber como que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E quem está aqui com a gente hoje, diretamente de Itambé, no Paraná, é o Nivaldo Forastieri, que é produtor rural e também consultor na área de agronegócio. E aproveitando, ele vai falar um pouquinho também da situação da soja lá em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, já que a família também tem propriedade por lá. Seja muito bem-vindo, Nivaldo. Obrigado, Letícia. Uma boa tarde para você e para toda a equipe aí do Notícias Agrícolas. E Nivaldo e o pessoal que está nos assistindo, olha esse cenário que tá uma Bonito, né? pintura soja por aí, hein? Tá um jardim, graças a Deus. Como a gente estava conversando nos bastidores, né? São 3 safras consecutivas que o produtor aqui no Paraná, na nossa região pelo menos, não sabe o que é uma colheita. Esse ano está tudo encaminhando para uma boa safra. Graças a Deus, tá dando gosto de ver, hein, Nivaldo? Tá. E me diga uma coisa, em que estágio que a gente está agora e o clima está colaborando para esse estágio da soja aí em Itambé? Depois a gente passa para falar de Campo Novo. Sim, aqui em Itambé está um reloginho. Então, desde o plantio até agora, é uma semana de sol, final de semana chove, uma semana de sol, uma semana de chuva. Então, o estágio da lavoura hoje, praticamente toda a região no enchimento de grão. E, como eu te falei, está um jardim. A gente anda, roda a região toda, não vê lavoura ruim. Só lavoura de ótima para excelente. E aí, para além do clima ajudando no desenvolvimento da planta, o clima também está favorecendo todos os tratos culturais, o manejo, a aplicação, para não ter nada de problema com praga e doença. Como é que tá por aí? Sim, com relação à praga e doença, a gente às vezes escuta um produtor ou outro falando de algum quebramento que aconteceu, mas nada, tudo pontual, sabe? Nada de trazer uma preocupação para a região. Os manejos estão ocorrendo normalmente, porque eu te falei, tá um reloginho a chuva, né? Sol e chuva, então dá tempo do manejo, vem a chuva. Quando a gente vê que tem uma semana de muita chuva, antecipa o manejo. Tá bem tranquilo aqui mesmo. Ou seja, então o produtor ele tá com boas expectativas de colheita aí em Itambé. Esperança renovada, né? Foram 3 safras consecutivas de muito prejuízo. Esse ano o milho ajudou um pouquinho, mas a cigarrinha prejudicou. E agora vem uma safra de soja, se Deus quiser, muito boa, para o produtor renovar suas esperanças, voltar a ter negociação, voltar a movimentar o mercado aqui na região. E aí também, Nivaldo, a média, né, em safras que correm tudo dentro da normalidade, qual que é a média de produtividades em sacas por hectare? Em sacos por hectare, um ano normal, você pode colocar uma média de 60 sacos por hectare. A região são terras férteis, né? Terras já a longa data que são cultivadas, então a média de 60 sacos por hectare uma média, é um padrão bom aqui no ano normal. E aí, como você falou, percorrendo a região aí de Itambé, se vê esse jardim, esse tapetão verde maravilhoso. Já tem negociação feita em antecipação dos produtores aí da região? Ou justamente, né, por aquela questão de ter perdido várias safras anteriormente, o produtor está um pouco ressabiado? Como que está a situação aí da comercialização, Nivaldo? Você acertou na mosca. O produtor que 3 safras com problema climático, ele está muito reticente, ele quer ter o produto para depois negociar. É o que está ocorrendo aqui na região. Não vejo o produtor fazendo contrato futuro. Melhor um na mão do que 2 voando, né, Nivaldo? Exato. Todo mundo tem muita dor de cabeça aqui com... Não, o produtor, ele é um excelente pagador de conta e um ótimo pagador de contrato, né? Visto que o produtor pagou o contrato no passado recente a R$80 e entregou a soja valendo 160, né? Mas com as consequentes quebras de safra, muito produtor não conseguiu cumprir seus contratos por motivo de não ter o grão. Então o produtor hoje está muito reticente. E vamos passar então a falar lá de Campo Novo do Parecis. Então, seu pai que planta por lá, né, Nivaldo? Como é que está a situação lá? Que eu sei que você já contou que visitou recentemente a propriedade por lá. Nós chegamos pro final de ano, passar com meus avós aqui, chegamos domingo. Eu fiquei 15 dias Campo Novo, fui de carro, voltei de carro, então passei por todo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Campo Novo, produtor de algodão, que plantou a soja muito no início
de setembro ali, no fim da janela, no início da janela, já entrou plantando, e normalmente esse produtor de algodão planta variedade de soja muito rápida. A gente tem ouvido falar de variedade de soja de 85, 90 dias lá. Essa soja está com problema, mas são questões pontuais de quem planta algodão, né? Algumas lavouras dessas, o produtor de algodão está plantando algodão por cima da soja, não vai nem colher, e outras regiões os produtores ainda estão fazendo a colheita da soja para plantar o algodão. Já agora, essa semana, a gente já começa a ouvir colheita de soja em Campo Novo. Quem plantou dentro da janela, o início foi um início preocupante. Chuvas bem esparsas, né, lá na fazenda mesmo. Chovia na metade da fazenda, a outra metade chegou a ficar 15 dias sem chover, e isso na planta no início do seu estágio é complicado. Então, tiveram alguns replantios pontuais, mas agora regularizou a chuva. O grande receio agora do produtor é, dentro de fevereiro, essa chuva que faltou no início, descarregar em fevereiro, que é colheita de soja, plantio de milho, e vira aquela loucura para conseguir fazer a colheita. Né, que é máquina no campo, se vier chuva, arada sem condição. E lá em Campo Novo tá em enchimento também, Nivaldo, ou está em outro estágio de desenvolvimento? A gente tem boa parte da lavoura lá em enchimento de grão, né? A colheita lá vai se iniciar no segundo, o forte da colheita se inicia no segundo, na segunda quinzena de janeiro, já vai iniciar o forte da colheita. Logicamente, fevereiro é o mês crucial de colheita e plantio de milho, e o estágio lá, muita coisa no vegetativo, mas na sua maioria também no enchimento de grão. E diga, a média de produtividade por lá deve ser dentro do esperado, e quanto que é para anos também em que a safra corre dentro da normalidade? Algo em torno de 60, 65 sacas, são áreas maiores, né, mais extensas. Então, você fazendo uma média de 60 sacas em grandes áreas, sacas por hectare em grandes áreas, é uma excelente média, porque você pega lugar com mais argila, lugar mais arenoso. Então, fazendo uma média de 60 sacas nessas regiões maiores é fantástico. Logicamente, tem questões pontuais de maior produtividade, menor produtividade, mas tudo correr bem, o produtor conseguir fazer uma média boa de 60 sacas, dá para partir para o milho aí com a esperança renovada. E as negociações por lá, Nivaldo? O cenário é diferente aí do cenário do Paraná, que a gente tem esse produtor muito mais reticente, mais ali ressabiado, esperando o teu produto na mão para poder vender. Lá em Campo Novo tem alguma coisa, algum percentual de negócios já realizados, então, em antecipação? Se eu colocar algum percentual, está dando um chute, eu vou levar a nossa audiência ao erro. Então, o que eu posso te colocar é o seguinte, lá ao contrário daqui, sim, há negociações já no mercado futuro. O produtor ele vem travando com o passar do tempo para fazer uma média. Tivemos um probleminha de conexão com o Nivaldo Forastieri, ele que está lá em Itambé, no Paraná, está debaixo do sol quente, então deve ter dado algum problema de superaquecimento no celular, mas não tem problema, ele trouxe bastante informações para a gente, então fazendo um resumo aqui para vocês, o Nivaldo ele trouxe informações tanto de Itambé, no Paraná, como também de Campo Novo do Parecis, lá no Mato Grosso. Então vamos por partes. Em Itambé, ele mostrou pra gente, vocês voltando no comecinho da entrevista, podem ver atrás dele aquele tapetão verde, aquele jardim bonito de ver que tá a soja. E de acordo com ele, né, 3 safras, né, que não se colhe lá na região de Itambé, no Paraná. E agora, então, o clima está colaborando, a soja está em fase de enchimento de grãos, está correndo tudo bem, os manejos estão sendo feitos, estão tendo possibilidade de serem feitos, né, os tratos culturais nas lavouras de soja lá em Itambé, e então a produtividade pode estar aí dentro da média, né, que se é de costume para a região, que é de 60 sacas por hectare. Porém, já que teve essas perdas, então, né, anteriormente, foi uma safra de milho e 2 de soja, que houve perdas aí muito significativas em Itambé, os produtores, então, dessa região do Paraná estão mais afastados do mercado futuro, não estão comercializando muito em antecipação a soja. E quando se fala em Campo Novo do Parecis, que é onde o pai do Nivaldo planta, e o Nivaldo esteve lá há poucos dias, então ele conta pra gente que também a safra por lá está indo muito bem,
Só que quem plantou soja, quem planta algodão e soja, e plantou a soja muito precocemente, aí sim teve problemas. Essa soja sofreu muito com a estiagem, sofreu muito com o sol forte. Tem produtor que o Nivaldo falou que está plantando, inclusive, o algodão por cima da soja mesmo, que não vai nem colher, mas são casos pontuais desses produtores que intercalam com o algodão. Mas quem está fazendo mais a soja, segundo o Nivaldo, está indo muito bem, está correndo bem a safra por lá e deve aí ter uma expectativa de bom desenvolvimento. A única preocupação, segundo ele, lá em Campo Novo do Parecis, é que a chuva se acumule para o mês de fevereiro e aí prejudique, então, a entrada das máquinas no campo, tanto para fazer a colheita da soja como a implantação da safra de milho. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você no Notícias Agrícolas, não sai daí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.